Rapaziada, o Flamengo só precisava de um jogo, um único jogo para o Flamengo conseguir sair de uma pressão, sair de um sufoco e dar um respiro finalmente na Libertadores. Seguinte, rapaziada, ao final de partida, o Flamengo acaba de vencer a LDU na Libertadores, finalmente uma vitória. O Flamengo consegue os 3 pontos e o Flamengo agora está a um passo de se classificar para a fase de mata-mata. Seguinte, muita coisa para comentar nesse jogo. O Flamengo vinha de uma pressão muito grande para conseguir vencer essa partida contra a LDU. O Flamengo que estava em terceiro, na terceira colocação, após ter apenas uma vitória em ali 4 jogos da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo que perdeu para o Central Córdoba, empatou com a LDU, teve apenas uma vitória que foi contra o Deportivo Táchira, no primeiro jogo que a gente até cobriu aqui no canal. Mas enfim, o Flamengo estava numa pressão muito grande, porque se perdesse esse jogo já estava eliminado da Libertadores. O Flamengo vinha com 5 pontos somados nessa fase de grupos. E por outro lado, a LDU tinha 8 e o Central Córdoba tem 8 também. Então o Flamengo precisava sim ganhar. Não, acho que o Central Córdoba tem 11. O Flamengo precisava sim ganhar, o Flamengo precisava sim da vitória hoje, dos 3 pontos, para poder sonhar com a classificação. O Flamengo, na verdade, precisava sonhar até com uma vitória com mais de um gol de diferença para poder já ficar na fase de grupos numa zona de classificação. O Flamengo precisava sonhar com um 2-0, um 3-1 para poder ter mais gols a favor e conseguir ficar na segunda colocação. E é isso que o Flamengo faz. O Flamengo vem a campo hoje com um time que a gente já vai passar a escalação aqui e consegue uma vitória muito importante para esse sonho pelo Tetra. Então vamos passar aqui primeiro para a escalação do jogo. O Flamengo veio a campo com essa escalação aqui, ó. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira na zaga, que fizeram uma partida muito segura hoje. Alexandro, que fez uma partidaça, participou muito bem do jogo. Alexandro foi mais exigido hoje na parte do ataque e fez uma jogadaça no segundo gol. De La Cruz e Gerson, que jogaram o fino da bola. Eu acho que foram os melhores em campo, inclusive. Não sei dizer qual dos dois foi, mas ajudaram demais. O Gerson hoje jogando de primeiro homem, de marcação, numa função que ele não está muito acostumado a fazer, mas jogou demais. O De La Cruz hoje muito participativo, ligando muito defesa e ataque, correndo muito. Esses dois para mim foram os principais nomes do jogo. Arrascaeta, que não conseguiu fazer uma grande partida ali, não teve muitos momentos de brilho ali, até porque o meio da defesa do LDU estava muito encaixotada. Tivemos a presença também do Luiz Araújo, que voltou a marcar gol, que não marcava desde aí do Campeonato Carioca. Michael, que hoje fez uma partida, acho que não muito boa. O Michael, eu acho que ele pecou muitas vezes em alguns lances mais à frente ao gol, como chutes, o último passe. Mas por outro lado, ele fez um ótimo trabalho de marcação sem a bola, ele fez um grande jogo. Mas acho que numa visão geral não ficam boas lembranças do Michel. Saiu vaiado, enfim. Não vive um bom momento aí o anãozinho do Flamengo. E também temos a presença do Bruno Henrique, que mais uma vez, o Bruno Henrique não vive seu melhor momento do Flamengo, não vive sua grande temporada, mas é um ídolo. Mas também, mesmo questão do Arrascaeta, meio campo muito congestionado, não pôde ter muitas ações ali o Bruno Henrique. Me chamou a atenção de início, acho que para todo mundo, a ausência do Pedro. O Pedro, que é um jogador importantíssimo para o Flamengo, é o goleador do Flamengo, é o cara que quando estava fora, muito se falava do seu retorno, de como ele ia agregar ao Flamengo, como ele ia trazer mais gols. E ele volta fazendo muitos gols, já marcando 4 gols no Campeonato Brasileiro, enfim. Então se esperava muito dele, porque o Flamengo precisava de gols, e ele é o homem gol, ele é o cara que faz gol, ele é o cara que sabe fazer gol, ele é o 9 da seleção brasileira, enfim. E não temos a presença do Pedro de início. Isso me preocupa bastante, isso me preocupou bastante, na verdade, muito por não saber porque o Pedro não estava presente, se era por alguma questão física ou se era por questão tática ou técnica. Eu acho que seja uma questão mais física mesmo. O Flamengo hoje ele emplacou um estilo de jogo muito agressivo, muito intenso, que exigiu muito da parte física dos seus jogadores, do início ao fim do jogo. Então, acho que essa parte física realmente foi decisiva para o Pedro não ser o titular hoje. E por outro lado, ele colocou 3 ali na frente, o Michael, o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, jogadores de muita velocidade, conseguiam trocar de posição, conseguiam circular muito a bola, conseguiam atacar muita profundidade.
E o Flamengo fez muito bem isso. E vamos falar do jogo propriamente dito. De início a gente já tem um Flamengo absurdo. O Flamengo buscando o ataque, o Flamengo ocupando o ataque da equipe do LDU. O Flamengo querendo jogadas ofensivas a todo momento e com variedade. O Flamengo fazendo transições rápidas. O Flamengo é muito participativo. Da Cruz e Gerson avançando muito, apesar de serem volantes. Avançando muito para a criação do time. Distribuindo o jogo com os pontas muito bem espetados. O Michel pelo lado esquerdo, o Luiz Araújo pelo lado direito. Sempre muito presos ali a aquele lateral do campo, fazendo muitas jogadas. O Michael foi muito importante nesse início de jogo, fazendo muitos cruzamentos, muitas jogadas ali. Chegou um momento que ele era o cara da criação ali em determinado momento do primeiro tempo, fazendo muitas jogadas ali pelo lado do campo, chutando muito. O Flamengo teve um volume de jogo muito alto no início do primeiro tempo, um bagulho absurdo. Se vocês puderem pegar para ver, quem não viu o jogo, os primeiros 11 minutos do Flamengo é coisa de maluco. É chute, é cruzamento, é toda hora ali no ataque, não deixando a equipe da LDU respirar. E o Flamengo no modo turbo, o Flamengo na marcha 6, o Flamengo querendo o jogo, o Flamengo a todo momento pressionando a equipe da LDU, forçando erros, ali, marcando pressão, marcando ali em cima, não deixando a equipe da LDU respirar. A equipe da LDU que hoje veio totalmente para um empate, veio hoje com uma proposta de jogo defensiva, e já era de esperar isso. A equipe da LDU ela precisava hoje do empate para quase garantir uma classificação matematicamente. E a LDU ainda se beneficiava de um 1x0, né? Se ela toma um 1x0 ali do Flamengo, ela ainda tem a vantagem de estar com um saldo de gol ainda superior, que é o critério de desempate. Em relação a pontos, então, para ela era benéfico até ficar tomando de 1x0. Então começa uma pressão no Flamengo, um Flamengo maçante, ali toda hora pegando e indo pra cima, chute fora da área, e vai cruzamento, e o Flamengo a todo momento parecia até um certo, como eu posso dizer, um certo afobamento de querer fazer o gol a todo momento, querer pegar a bola, já cruza na área, pega a bola, já tenta fazer alguma coisa. Não foi uma construção muito lenta, foi uma coisa muito rápida, de poucos passes, já tá na cara do gol e tentar e chutar, manter a posse de bola ali. E a equipe da LDU veio sabendo dessa pressão, tentou se segurar nos primeiros minutos, mas com 9 minutos já sai o gol do Flamengo. E a LDU tenta manter ainda seu esquema defensivo, um 5-4-1 de início, logo depois virou uma linha de 4, enfim. E o Flamengo maçante, até mais ou menos ali seus 25, 30 minutos do primeiro tempo. O Flamengo conseguiu fazer uma pressão muito boa, mas obviamente a questão física chamou, o braço chamou, a perna pesou, e o Flamengo começou a sentir a parte física. Obviamente não dava para imprimir essa pressão, essa intensidade durante os 90 minutos. Era evidente que o Flamengo não ia conseguir isso. Acho que até o modelo de jogo do Felipe Luiz passava na cabeça que ia conseguir fazer mais de um gol nessa fase inicial de muita pressão. Mas o Flamengo conseguiu fazer apenas um, e tá tudo certo. O Flamengo imprimiu um volume de jogo muito alto, muito grande, exigiu muito da parte física também da defesa da LDU. Enfim, o Flamengo fez um ótimo primeiro tempo, vai para o intervalo ganhando de 1x0, que poderia ser mais, poderia ser 2, 3, enfim. E o Flamengo com uma presença de jogo muito grande, que não ofereceu nenhum grande perigo para o Rossi. A gente teve ali um chute, que o Rossi saiu meio estranho, mas enfim, foi nada muito alarmante assim. Mas o Flamengo volta para o segundo tempo com a mesma intensidade, com a bola um pouco mais recluso, um pouco mais calmo na parte sem bola, na parte defensiva. O Flamengo volta sem tanta aquela pressão, sem tanta aquela pressão pós-perda, aquela marcação-pressão, mas com a bola o Flamengo buscava muito ainda o jogo, buscava muito o ataque, criando ainda ali pelos lados, principalmente. Hoje o meio-campo estava muito congestionado, a gente tinha ali a ocupação do Gerson e o Nico, muitas vezes por esse lado, pela parte mais central do campo, mas as jogadas se desenrolavam principalmente pelos lados do campo, com Luiz Araújo e Michael. Michael que no segundo tempo ele volta e erra alguns lances um pouco mais simples, ao meu ver,
lances de domínio, lances de arranque, lances de X1, que é um lance que ele estava acertando no primeiro tempo, e a pressão começa a bater, a torcida começa a vaiá-lo, a torcida começa a pegar um pouco no pé, o Felipe Luiz logo tira ele, coloca o Cebolinha, coloca também o Pedro, no lugar do Bruno Henrique, e o Flamengo continua com uma pressão, não tão intensa no primeiro tempo, obviamente, mas ainda assim com presença de ar, ainda assim com volume de jogo, ainda assim buscando o segundo gol, que acho que esse era o placar mínimo para o Flamengo hoje. Se o Flamengo quisesse dar um suspiro, um respiro, uma clareada no olhar, precisava de uma vitória com 2 gols de diferença, hoje no mínimo, contra a LDU. E uma jogada de brilho do Alexandro pela lateral do campo, pelo lado onde estava atuando o Michael. Vai de um lado, vai para o outro, puxa, segura, espera, toca com calma. O zagueiro tira, sobra do Luiz Araújo, que mete o gol do Flamengo aos 54 minutos. E ali, basicamente, o Flamengo tinha tudo que queria. O Flamengo tinha uma vitória, o Flamengo tinha 2 gols de vantagem. E o Flamengo tinha um time já um pouco afetado fisicamente. O Flamengo já vinha imprimindo um estilo de jogo muito ofensivo, muito desgastante por muito tempo. Então logo após esse gol, o Flamengo se retrai um pouco mais, tenta administrar um pouco mais essa partida e realmente não levou sufoco quando fez isso. O LDU tentou uma pressão ali, um momento ou outro, tentou ali um chuveirinho na área, tentou ali uma forma de certa forma incomodar o Flamengo, mas não surtiu efeito. O Flamengo administrou o placar, principalmente do segundo gol. O Flamengo não teve mais grande chance de fazer o gol, deu uma segurada para até se poupar para os próximos compromissos, que já tem no final de semana agora. Enfim, o Flamengo termina a partida com um momento muito bom na Libertadores que não se via há muito tempo. O Flamengo, eu vim aqui falando para vocês em outros jogos, o Flamengo era outro na Libertadores. O Flamengo jogava muito bem o Brasileirão, o Flamengo tinha grandes atuações, chegava na Libertadores, era outro time. Era outro estilo de jogo, era outro meio de jogar futebol, eu entendo. É Super Mundial chegando, muitos jogos em sequência, o calendário tá mais sobrecarregado do que nunca. Eu sei disso, mas realmente era incabível tamanha disparidade técnica de uma competição para outra. Mas o Flamengo consegue ter uma atuação digna de Flamengo. O Flamengo consegue ter uma atuação digna de um candidato ao título da Libertadores, um candidato ao título brasileiro, um candidato ao título da Copa do Brasil e atual campeão. Então o Flamengo faz a sua maior atuação da Libertadores nessa edição e vai em busca da classificação, está até da primeira posição. Acho um pouco difícil, porque também temos ali que combinar um pouco ali com o resultado do jogo entre LDU e Central Córdoba. Então, enfim, é isso. O Flamengo vence e convence na Libertadores depois de muito tempo. O Flamengo tem um respiro. O Flamengo só depende de si agora para se classificar. E é isso. Seguinte, rapaziada, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos para vocês não perderem os próximos conteúdos que eu vou postar aqui. Tamo junto, é nóis e falou!